Amém. Obrigado, pastor Hugo. Graça e paz, amados irmãos. É muito bom estarmos reunidos em oração, buscando ao Senhor, buscando sua direção, clamando por outras pessoas queridas, próximas ou até mesmo pessoas que não conhecemos. E é muito bom a gente poder pedir ao Senhor por elas. Então, amados, primeiramente quero compartilhar notícias do campo missionário. Como é de praxe, vou pedir ao irmão Fábio que coloque o vídeo para a gente assistir e depois a gente vai compartilhar do ministério. Cenários paradisíacos, riquezas naturais, o Nordeste brasileiro, estado do Maranhão. Entre rios e mares existem muitas famílias de pescadores e ribeirinhos que vivem em lugares de difícil acesso. Pessoas apaixonadas pelo local que vivem, mas com grandes necessidades, principalmente espirituais. Crianças e adultos cercados por tanta beleza e distantes do Criador disso tudo, Deus. Diante dessa realidade, a MPR desenvolve um ministério entre pescadores e ribeirinhos para levar a mensagem de salvação e resgatar almas para Cristo, criando estratégias específicas para a realidade do estado do Maranhão, com a participação de pastores e líderes locais. A missão Pescadores e Ribeirinhos é um ministério que visa apoiar a igreja local para cumprir o ID de Jesus, alcançando as comunidades de pescadores e ribeirinhos, com projetos de plantação de igrejas, pregando o evangelho, discipulando novos convertidos, formando liderança local, desafiando jovens e adultos para dedicarem suas vidas servindo ao Senhor no campo missionário e oferecendo treinamento para a realização da obra de Deus. Avançamos através de novas alianças e parcerias com igrejas, seminários e outras instituições cristãs para o plantio de novas igrejas autóctones e apoio às necessidades emergenciais das igrejas nos campos. O amor a Deus e ao próximo sendo demonstrados através de cristãos comprometidos com Jesus, atuando em suas próprias igrejas e a partir delas para suas comunidades e ao redor delas como testemunho do grande amor do Senhor. Atualmente, servimos em 2 campos no Maranhão, na região de Turiaçu, na Ilha Santa Bárbara, que fica no litoral oeste, e na região de Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, em outros 3 povoados, Santo Inácio, Atins e Ponta do Mangue. Embarque conosco nessa missão, navegando as boas novas de Jesus a todos os povos.
que se converteram, e eles começaram a se aproximar, já crentes no Senhor, e aí foi que, em 2022, eles e mais 3 pessoas da igreja, nós colocamos como facilitadores, eu e o pastor Oséias, que é o nosso parceiro na plantação da igreja lá, e eles então vinham caminhando como líderes da igreja. Agora, o ano passado conversamos e convidamos para serem missionários da Missão Pescadores e Ribeirinhos. Então são os primeiros missionários autóctones que estão em processo de capacitação, treinamento que nós oferecemos, mas já servindo no campo com a igreja local que está sendo plantada e também nos ministérios da MPR. Pode passar. Irmãos, em 2013, visitei praticamente essa região de Barreirinhas até Carutapera, identificando 55 comunidades. Não eram todas as comunidades, mas o objetivo era as principais e a gente traçar um planejamento de alcance. Fizemos de São Luís a nossa base operacional, para que daqui pudéssemos estar convocando igrejas, seminários, profissionais e todos aqueles que pudessem servir conosco para proclamarmos e testemunharmos o Evangelho da graça de Cristo e a glória de Deus nessas comunidades. Dividimos essa região que tem aproximadamente 500 quilômetros de extensão em linha reta, só o litoral, em 7 áreas. Nosso alvo é alcançar 7 áreas e com pelo menos uma base, uma igreja sendo ou plantada para que o Evangelho se expanda em cada uma dessas regiões. Nesses anos nós estamos lá em cima, vermelhinho, lá em Turiaçu, na Ilha Santa Bárbara, ali é uma região de 11 comunidades, tem tanto a região de Turiaçu como Cândido Mendes também, a ideia é que essa base possa se expandir para lá. E também a gente começou em 2020, em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, estamos plantando uma igreja e ali, no início, a gente tinha Atins, que foi onde eu pisei a primeira vez, não tinha conhecido Santo Inácio, isso foi em 2012, mas em 2020 nós retornamos lá, eu e Márcia, e visitamos Atins, Santo Inácio, as portas se abriram em Santo Inácio, e nós iniciamos esse trabalho, que estamos ali plantando uma igreja. E temos como alvo da organização, a MPR existe para apoiar as igrejas no processo de plantação de igrejas nessas comunidades, em contextos de isolamento, em contextos, estava conversando com o Fabinho ali antes dele mostrar para mim o material que ia ser projetado, né? E essa ponte transcultural que a gente precisa ter para comunicar o Evangelho para eles. E Fábio compartilhou a sua experiência, que foi ministrar as aulas que ele tem ministrado aqui para as crianças, né? No seu contexto, lá no contexto de Santo Inácio. E foi bem diferente como ele testemunhou essa realidade e os outros também. Então nós precisamos, nós queremos apoiar e ajudar igrejas para levar o Evangelho e plantar igrejas. Um grande sonho nosso, meus irmãos, é estabelecer centros de formação de obreiros, tanto lá na Ilha Santa Bárbara 1 e aqui nos Lençóis Maranhenses outro, com o propósito de capacitar crentes locais para estarem firmes na fé, crescendo em maturidade cristã, fazendo discípulos de Jesus que façam novos discípulos de Jesus. Vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Também queremos trazer seminaristas para uma vivência missionária nos campos. Agora, esse mês, no dia 23, nós vamos receber 9 seminaristas do curso Telos da PIB de Curitiba. Temos visitado a PIB de Curitiba ao longo de muitos anos, e Deus agora abriu essa porta, e nós vamos receber 9 alunos, que têm a faixa etária entre 17 e 23 anos, e eles por um mês vão servir conosco ali nos Lençóis Maranhenses. E o outro sonho, o terceiro pilar aí desse centro de formação de obreiros, o objetivo é um curso transcultural de missões, pessoas já vocacionadas, capacitadas teologicamente e que venham receber toda uma capacitação missiológica no contexto
transcultural. E queremos assim ter pessoas que possam integrar a missão conosco durante o período, vão servir na expansão do Evangelho por todas essas regiões, mas também queremos servir a igreja no propósito de pessoas que estão indo para outros campos, mas que precisam primeiro lapidar e adquirir ferramentas transculturais para poderem levar o Evangelho a regiões mais distantes. Pode passar. Turiaçu aproximando um pouco, e a região de Cândido Mendes lá em cima. Então a gente tem essas 11 comunidades em vermelhinho, e é muito desafio, mas a gente vai chegar lá. Vamos passar. O pescador vive no contexto das ilhas, especificamente do extrativismo, da pesca, do peixe, do camarão, aí os frutos do mar, pode passar. Aqui a gente tem a questão do Maranhão, da variação das marés, pode passar, maré cheia e maré baixa. E a gente diz, tudo, claro, está debaixo da soberania de Deus, da vontade de Deus, do controle de Deus, mas nos campos missionários aqui no Maranhão, tudo depende da maré. Eu vou 7 da manhã acessar a Ilha Santa Bárbara, ou até mesmo agora, pensando nos Lençóis Maranhenses, quando você vai pelo Rio Preguiças, mas quando você chega lá em Santo Inácio, a gente tem que saber se as ruas estão cheias d'água, se o carro está passando ou não. E aí então a gente tem que trabalhar e mudar a forma de acesso. Então isso vai criando um isolamento dessas comunidades, dos grandes centros das cidades, onde tem mais oportunidades, e pensando no Evangelho, onde tem mais presença do Evangelho. Então o Evangelho tem mais dificuldade de chegar nesses lugares. Pode passar. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Sabemos que um dos maiores testemunhos da glória de Deus é a salvação de vidas e transformação de pessoas pelo poder do Evangelho de Jesus. Está aqui a irmã Creuza, 7 anos que a gente se hospedava na casa dela, e eu e Márcia, as equipes das igrejas, pregando o Evangelho, compartilhando o amor de Cristo, e quando a gente dizia, irmã Creuza, a senhora gostaria de confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, crer nele como seu único Deus e Salvador, ela dizia assim, ainda não, mas um dia minha hora vai chegar. E uma vez, quando eu e Márcia estávamos nos preparando para sair daqui e ir para lá, para Turiaçu e a Ilha Santa Bárbara, ela nos ligou e perguntando se a gente ia para lá. E aí a gente disse, sim, nós estamos indo essa semana. Ela, eu tenho uma surpresa para vocês aqui. E ela só contou quando a gente chegou lá. Ela disse que ela estava lá no quarto dela, lendo a Bíblia, e ela tomou a decisão dela por Cristo, em casa, lendo a palavra de Deus. E ela hoje é uma das líderes da igreja na Ilha Santa Bárbara. Antes, alguém que servia ao catolicismo, carregava imagens na costa, andava em procissões pela comunidade. Hoje ela carrega a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e um testemunho na sua vida e na sua boca. Pode passar. Aí, como disse, nós constituímos esses facilitadores à frente da igreja, a irmã Creuza, o irmão Adrísio, o irmão Lauremi e a irmã Leda. Cada um tem uma história fantástica do poder de Deus que transforma vidas. Irmãos, nós vamos cumprindo o ide do Senhor Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo aquilo, é bastante coisa que o Senhor Jesus nos mandou observar, não é, meus irmãos? Então não é num passo assim, numa conversão, num momento, é um processo. E o processo da evangelização é diferente de pessoa a pessoa. E aí o momento de crer e confessar, no começo lá, pastor, as pessoas não levantavam a mão, era muito difícil. E eu tenho esse costume de fazer apelo, levante a mão e convido para vir à frente e tal. E eu já sabia que levantar a mão, por quê? Sempre tinha muitas pessoas da comunidade. E a ideia deles, eu vou levantar a mão aqui, está todo mundo vendo, e aí vai todo mundo falar de mim, vai todo mundo dizer agora. E a perseguição era muito grande dos religiosos. Então era difícil. Então o que foi acontecendo? As pessoas foram tomando suas decisões em casa.
num momento de discipulado ou sozinhas lendo a Bíblia, e aí a gente começou a encorajar que no próximo domingo de culto, lá na ilha, eles fossem à frente e contassem o que aconteceu. Por que eles estavam ali na frente e vinha o testemunho de conversão? Pode passar. Aí o investimento em discipulado, em capacitação de líderes, a gente aqui vê até adolescentes ali participando. O Natan veio lá de Manaus e dá um treinamento chamado OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. A ideia de estudarmos a palavra de Deus, de pesquisarmos e extrairmos ali, entendermos a mensagem, o propósito que Deus tinha naquela ocasião e aplicar, e fazer a correlação dos textos bíblicos e aplicar nos dias de hoje para as nossas vidas. Isso foi ano passado, Márcio? Foi ano passado, né? E até hoje ainda, Lauremir, pastor, a gente senta lá e a gente faz o OICA, ficou conhecido. Então a ideia é de capacitar pessoas nos campos. Pode passar. Aí, irmãos da Igreja Batista Monte Castelo, pastor Benedito aqui à frente, pastor Oséias já apareceu em outras imagens, pode passar. E aí o transporte, o meio de chegarmos a essas ilhas é só de barco, meus irmãos, pode passar. Aqui na praça, pode passar. Vou pedir a Márcia para trazer uma aguinha para mim, por favor, que o ar-condicionado da garganta vai embora rapidinho. Então, meus irmãos, iniciamos em 2014 a evangelização em Turiaçu. Hoje, nós estamos com os missionários autóctones, uma igreja em processo. Nosso alvo é 2027, a gente estabelecer como uma congregação oficialmente, num processo para se tornar uma igreja batista, ali filiada à Associação das Igrejas Batistas da Baixada Maranhense. Em 2020 iniciamos o Lençóis Maranhense, a imagem está um pouco assim, é difícil de ler as letrinhas, mas eu queria que os irmãos tivessem uma ideia da extensão que é os Lençóis Maranhenses. Quando fui lá em 2012, eu fui em 9 comunidades, desde Atins, e ao invés de ir para lá, eu vim para o lado da cidade, num barco descendo o Rio Preguiças e parando em cada comunidade e fazendo levantamento. 9 comunidades. E cada uma dessas comunidades era uma só ali, à margem do Rio Preguiça. Mas quando iniciamos o trabalho em 2020, e aí 21, aí começou a iniciar os batismos e pessoas que comprometeram com Cristo e seguindo a Cristo. E aí o ano passado, uma das jovens que foi batizada, que está caminhando conosco, ela trabalha no ICMBio. Obrigado, filha. E nesse órgão, o Instituto Chico Mendes, e ela forneceu esse mapa que tem na internet, mas ela encaminhou para a gente mais fácil. Irmãos, em pontinhos vermelhos, que não está dando para ver ali, mas são mais de 50 povoados nessa extensão que vai de Barreirinhas até Santo Amaro, indo lá por cima, em todo esse lençol. Chega a aparecer Primeira Cruz lá, Humberto de Campos está mais embaixo aqui. Então, essa base em Santo Inácio, que nós temos já a casa missionária com a varanda, a estrutura, agora que os missionários foram para o seminário, Matias e Evelyn estão no seminário lá em Belém, vão passar 4 anos e, se Deus confirmar, eles retornam, senão eles vão seguir aonde Deus confirmar no coração deles, mas nós transformamos a casa em alojamento para equipes. Deus nos abençoou com uma oferta, nós compramos beliches, colchões, ventiladores, então a estrutura da casa hoje está diferente. Então a gente quer fazer daquele lugar uma base. Nós temos um terreno ao lado, que nós trocamos em um barco que a gente tinha lá em Barreirinhas, e ainda falta uma parte que a gente precisa comprar. Estamos orando já há 2 anos e não conseguimos levantar esse recurso para comprar, e aí sim, aquele terreno vai ser o local onde a gente quer construir esse centro de formação de obreiros. Pode passar. Trazendo um pouquinho para perto, o Rio Preguiças aqui, Atins está ali, Santo Inácio, Ponta do Mangue, onde visitamos também, pode passar. O acesso
pelas trilhas, agora a gente tem passado por esse caminho. Foi inaugurada uma ponte agora, que a gente atravessava o rio de Baus, agora tem uma ponte, pode passar. Olha aí, vocês conhecem esses irmãos aí? Então, o pessoal animado, esse pessoal é animado, graças a Deus, né? Tivemos a bênção de dezembro, foram 20 irmãos aqui, contando com as crianças, meus irmãos. Vocês não sabem o valor que tem nossos filhos nos acompanharem em viagens missionárias, em atividades evangelísticas da igreja, no convidar, no discipular pessoas, no nosso contexto, que eles já crescem aprendendo também da palavra de Deus e sendo convertidos, podem servir ao Senhor. Então, aí o acesso por terra, Toyota, pode passar. Aí a gente tem feito o trabalho com crianças ali de um bairro chamado Vila Raposa, do Santo Inácio 1 e Santo Inácio 2, e vem crianças de Atins, inicialmente com todas as ruas alagadas, e pelas distâncias, quando é o sol, quando é seco, é areia quente, é o sol quente, a distância tem problema, a criança não pode andar sozinha, porque é muito perigoso, tem problemas de abuso naquela região, então a gente vai buscar, meus irmãos. Então a gente prefere se esmerar nesse início, ir buscar e trazê-los para ouvir e receber a palavra de Deus. A gente tem recebido em média de 30 crianças, porque a gente limitou isso o ano passado. Na EBF a gente chegou até 85 crianças, e agora a gente está desenvolvendo o trabalho de sábado, convidando quem quiser vir, e com essa equipe de seminaristas a gente vai fazer atividade dentro dos bairros, e na casa missionária, e em outros pontos estratégicos naquela região. Pode passar. Aí a equipe da igreja fazendo a EBF em dezembro. O objetivo, meus irmãos, e peço as orações, que nós não queremos passar anos ensinando a Bíblia para eles, sem que haja transformação de vidas. Nós temos adultos, como apresentamos na Ilha Santa Bárbara, pessoas que há anos já estão recebendo a palavra de Deus, mas ainda têm dificuldades em áreas específicas que não há transformação de vidas, e tem se levantado um grande questionamento. E nós, como equipe, temos orado, debruçado e buscado apoio e conversas, porque o Evangelho não está errado, mas talvez a nossa maneira de fazer o discipulado, de levar Cristo e o Evangelho de Cristo às pessoas, nós não estamos ajudando eles no processo de transformação. Então a gente quer levar o Evangelho de maneira continuada e temos grandes desafios. Agora estamos itinerantemente. Irmãos, vocês lembram o que aconteceu na pandemia? Como que as igrejas funcionaram? Eu imagino aqui, eu não sei como foi a nossa igreja, eu não estava aqui, mas eu imagino o grande desafio que foi se adaptar para a realidade de que você não pode reunir as pessoas num salão, num templo, num local específico. E aí, muitas igrejas entenderam a questão de usar a internet, de preparar materiais e mandar material e vídeos e tudo que fosse possível para continuar. Nós estamos com esse grande desafio. Agora, com essa equipe que está vindo de Curitiba, nós queremos trabalhar. Eles cederam para nós a plataforma da igreja, da PIB de Curitiba, com todo um currículo de discipulado, que a gente pode colocar isso online, e as pessoas lá na comunidade, seja Santa Bárbara, seja no Santo Inácio, podem acessar no celular. É uma ferramenta para que na nossa ausência, eles continuem recebendo o Evangelho, e a gente fazendo o acompanhamento dessas famílias, no processo de cada um, no entendimento, no conhecimento e decisão por Cristo. Pode passar. Irmãos, a gente vê essas crianças que estão ouvindo o Evangelho, que estão recitando versículos bíblicos, que estão cantando cânticos, mas também vão ao catolicismo, vão ao adventismo, vão a centros de umbanda, e isso acontecia e ainda acontece na Ilha Santa Bárbara, mas já há pessoas que abandonaram tudo isso e que seguem e servem somente ao Senhor Jesus. Orem por nós, que Deus nos dê sabedoria, mas também nós precisamos de ajuda para estabelecer estratégias de discipulado
que gere conteúdo, conhecimento da palavra de Deus, mas também transformação de vida e na sua comunidade. Pode passar. Aí nós tivemos, no final do ano passado, os irmãos aqui participaram, Matias e Evelyn, também do batismo da Gigi e da Jo. Duas mulheres da comunidade com suas histórias, e os irmãos que ouviram seus testemunhos de perto e que tiveram suas vidas transformadas no fato de quem é meu Salvador e como eu posso ser salvo, o que conhecia, o que cria, onde vivia e como vivia. Então são histórias de muito sofrimento que está sendo transformado pelo amor, pelo poder de Deus, e hoje elas estão servindo conosco. Peço as orações pela irmã Jo. Ela foi para o Rio de Janeiro fazer um trabalho e num período, e depois já está voltando. E a Gigi, o seu noivo, o Léo, que também estamos evangelizando ele, tem se aproximado de nós. Então é um trabalho que está sendo feito com essas famílias. Pode passar. E aí é o contexto de lá, é o mar, é os lençóis, onde a gente batiza, prega o evangelho, está no meio deles, e é um grande desafio. Pode passar. Como a gente ouviu no começo, né? Cenários paradisíacos, riquezas naturais. E o Salmo 19 diz: os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas essa revelação de Deus não é suficiente. E aí Deus, então, o que ele fez? Para que ele se tornasse conhecido, ele mesmo decide vir a nós, de várias formas, mas ele vem através do seu Filho Jesus, ele vem através da sua palavra, para que possamos conhecê-lo, entender o seu propósito e segui-lo e servi-lo através de Cristo o Senhor. Pode passar. Aqui tem, se você quiser conhecer mais, tem o nosso, aí algumas informações a mais do que vocês viram, então você pode pesquisar lá mpr.maranhão, que tem o nosso Facebook, Instagram, e você vai poder conhecer. Irmãos, precisamos de oração e precisamos de ajuda. Temos pensado e temos recebido apoio. Ontem foi um dia muito animador, estávamos com os jovens lá em casa, a Sara mobilizou uma equipe. Domingo que vem a gente está falando na Igreja Batista do Farol, no culto à noite, eu estarei pregando e fazendo a apresentação do ministério, e a Márcia, a Sara e a Giovana vão estar falando para as crianças do Ministério Infantil. Então ontem eles estavam gravando um vídeo. Nós estamos com um projeto chamado Turminha da Praia. Isso foi algo que veio para mim em 2021, quando eu estava lá no leito do hospital e com o Covid, e orando: Senhor, Tu queres me levar, ou o Senhor vai me deixar passar mais um tempo aqui? E o Senhor deixou que estivesse, né? E veio muitas ideias, muitas coisas vieram, o Centro de Formação de Obreiro, e veio a Turminha da Praia, porque lá nas ilhas, comumente eles não falam ilha tal, eles falam Praia Santa Bárbara, Praia Cunhã-Cunhema, Praia Igarapé Grande, Praia. E veio a ideia das crianças. Então esse vídeo que foi feito ontem, vai ficar pronto até o fim de semana, e depois a gente vai colocar no Instagram, é a ideia das crianças, falando quem elas são, como elas vivem, o que comem, o que brincam, como que é o contexto delas e tal, e como o Evangelho chegou até elas, e como o Evangelho transformou a vida dos seus pais e as suas vidas, e como há ainda muitos lugares que precisam ouvir de Jesus e precisa de pessoas para irem até eles. Então, a gente recebeu esse apoio desses jovens que vieram servir, cooperadores, para nos ajudarem em áreas que a gente não consegue fazer sozinho. Então, de repente, você não vai lá no campo missionário, né? Você pode nos ajudar aqui da cidade com aquilo que você sabe fazer, a sua vocação, os seus talentos e dons. Então, meus irmãos, se você quiser nos apoiar, tem muitas áreas que a gente precisa de ajuda. Não estou mais nos slides, né? Irmãos, eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês, nesse tempo que nos resta. Pastor, é até as 9, né? Eu quero resumir esse tempo aqui. Sei que é um momento muito importante de compartilhar a palavra, e eu tenho pensado há algum tempo nesse texto de Colossenses. Peço aos irmãos que abram capítulo 1,
eu tenho lido esse texto, eu tenho ouvido pregações aqui do nosso pastor, e eu tenho escutado algumas coisas, e tem tocado muito o meu coração a respeito disso, quando nós, discípulos do Senhor Jesus, que somos igreja, o seu corpo vivo, e vivemos para Ele, para a sua glória, e os grandes desafios desse tempo presente, para nós estarmos unidos como igreja, e existirmos como igreja do Senhor. E a gente vai olhar um pouco, eu não vou esgotar tudo que há aqui, até mesmo o capítulo é grande, e o meu objetivo é trazer uma visão geral e compartilhar alguns ensinamentos que veio à minha vida também nesse tempo. Colossenses capítulo 1, esse texto diz assim: meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que estejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, com alegria. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo